Olá, meus alunos. Aqui nós iniciamos a aula de mineralogia, que vai versar sobre propriedades físicas dos minerais. Essa aula, então, a gente vai começar a passar para vocês todas as instruções relativas aos minerais que existem no planeta Terra. Os Sejam conceitos bem-vindos. Vamos à básicos nossa aula. das propriedades físicas dos minerais estão exemplificados e resumidos nessa nossa folha de apresentação, né? Iniciamos com algumas definições, que essas definições são extremamente importantes para todos vocês no nosso curso e principalmente são definições que serão utilizadas quando vocês forem verificar ou ler algum artigo, alguma pesquisa, ou mesmo conversarem, trocarem algumas ideias com profissionais da área, sejam geólogos, engenheiros de minas ou engenheiros, quais sejam, ou mesmo profissionais das suas áreas, né? Então, nós iniciamos aqui com o conceito de mineral. Mineral é conceituado para a gente como sendo os elementos ou compostos químicos com composição química definida dentro de certos limites, cristalizados e formados naturalmente por processos geológicos. Ou seja, quando nós falamos dentro de certos limites, é verificado que os minerais eles possuem composições químicas definidas. E essas composições químicas definidas, dependendo do tipo de mineral ou do grupo que esses minerais pertencem, vão permitir a possibilidade de algumas variações em alguns compostos químicos dentro desta composição química para este mineral. Por isso que a gente define desta maneira. Eles são sempre, os minerais são elementos cristalizados e sempre são formados naturalmente por processos geológicos, ou seja, na natureza. Ah, professor, mas eu fiquei sabendo, vocês podem perguntar, que existem alguns minerais que são desenvolvidos ou feitos em laboratório. Bom, isso a gente vai conversar posteriormente, mas aqui no nosso caso a gente considera como sendo o mineral, né, feito, formado naturalmente por processos geológicos. Então, na sequência, espécie mineral. Espécie mineral indica cada tipo de mineral. Por exemplo, eu tenho quartzo, eu tenho calcita, eu tenho a limonita, eu tenho a ilmenita e tantos outros minerais. Cada um destes indica uma espécie mineral, ou seja, é um tipo de mineral. Quando eu falo de cristal, cristal é quando a cristalização do mineral se dá em condições ideais, ou seja, eu tenho aquelas condições nas quais este meu este meu conjunto de elementos químicos que vão proporcionar a composição química deste meu mineral, eles têm condições ideais para que sejam cristalizados, ou seja, eles saem de um estado amorfo, dentro de uma solução, por exemplo, solução saturada na natureza de algum composto químico, de alguma situação geológica definida, a gente vai verificar isso posteriormente, e que isso vai fazer com que essas condições ideais permitam que os compostos químicos, os elementos químicos, sejam colocados numa rede cristalina, de tal forma que vai constituir a cristalização e vai constituir as condições, terão necessariamente que as condições ideais na natureza, pelos processos geológicos, permitam a cristalização e o seu arranjo espacial, tá? Inicialmente em nível microscópico, para posteriormente tornar-se uma substância macroscopicamente visível, né? Já é uma situação ideal que ocorre nos nossos processos geológicos, a gente vai verificar isso. Nomeamos rocha. Rocha é a associação de minerais intimamente unidos entre si. Existem rochas que são constituídas por um único mineral? Sim, como também existem rochas constituídas por vários tipos de minerais. A gente vai verificar isso também. E minério. Minério é quando o mineral ou rocha apresenta uma importância econômica. É quando, por exemplo, vocês verificam, tem um minério, esse minério de ferro. Ou seja, a importância econômica é quando a gente extrai desse mineral, né,
a gente extrai o elemento ferro para que a gente obtenha um certo lucro, para que a gente consiga utilizá-lo para algum tipo de atividade econômica. Por exemplo, também nós temos o granito que é amplamente usado na construção civil, ou até mesmo para nós utilizarmos em alguns tipos de estruturas, né? Então, ele também constitui um minério, porque é feita a sua extração é feita em locais que são as nossas minerações, e dessas minerações eles são extraídos e vendidos. A própria venda e a utilização já constitui o que? Uma importância econômica para essa substância mineral. Nesse slide aqui, nós apresentamos para vocês os materiais e equipamentos usados na determinação de minerais. Isto é feito em laboratório, tá, gente? Então, observem, eu tenho desde o meu martelo de campo, onde eu faço a quebra, ou pelo menos a diminuição das minhas amostras trazidas de campo. Eu vou quebrar essas amostras para melhor verificação do meu material. Eu posso utilizar também ácidos, no caso aqui exemplificado, HCl a 10% de concentração, principalmente ele é utilizado HCl para que a gente verifique se a substância é ou não, por exemplo, um carbonato. Se fossem, no caso, em alguns tipos de observações ou análises mais pormenorizadas, eu poderia usar outros ácidos de acordo com a minha finalidade na minha pesquisa de amostra. Eu tenho aqui um ímã, sabe aquele ímã que a gente encontra principalmente em grandes máquinas, ou que a, a mãe da gente, que porventura seja costureira, que tem esse ímã grande aqui. Então, esse ímã é muito importante porque ele pode ser usado na separação principalmente daqueles minerais metálicos que são capturados, que são atraídos pelo próprio ímã. Eu tenho a minha lupa de geólogo. Essa lupa aqui, lupa de campo, é uma lupa onde o aumento dela é 10 vezes. Esse aumento é um aumento padrão, tá? Essa é uma lupa padronizada que a gente utiliza tanto em campo quanto em laboratório. Eu também tenho essa pequena agulha de aço. Essa agulha de aço aqui, ela faz parte de um kit que ele possui uma certa dureza. É um kit constituído por, eu acho que são umas 7 ou quase 10 agulhas. Cada agulha vai ter uma dureza na qual ela vai poder riscar ou não esse meu mineral. E aí a gente vai estudar posteriormente, quando for ver a questão da dureza dos minerais, a escala de Mohs. Então, nesse caso, essas pequenas agulhas aqui feitas de metal possuem cada uma dureza que vai ser representada e a gente vai poder utilizar, principalmente na determinação deste mineral. A nossa própria amostra em si, porque sem a amostra não faz sentido a gente utilizar todo esse material, né? Lógico, né, gente? Nós temos também algumas tabelas. Essas tabelas, tanto tabelas químicas, quanto tabelas que vão orientar-nos principalmente com relação a cores, com relação a outras tantas características que a gente vai precisar fazer em campo, quanto também em laboratório. No laboratório, também nós podemos usar mão, a gente pode utilizar, fazer uso de microscópios ópticos. Esses microscópios ópticos para que a gente observe a nossa amostra de mão. Quando eu falo amostra de mão, é aquela amostra que na realidade a gente segura com as próprias mãos e observa. Dessas amostras de mão, eventualmente eu posso fazer lâminas delgadas, que aí então eu vou utilizar não nessas minhas lupas de mesa de laboratório, mas também a gente vai poder utilizar essas minhas lâminas delgadas observando em microscópio óptico, onde, dependendo da marca ou da potência desse microscópio óptico, eu posso chegar a ampliações de até 1000 vezes, que aí são outros procedimentos que a gente utiliza também. Ao mesmo tempo, nós temos os nossos cadernos, as nossas cadernetas de campo, quanto também as nossas cadernetas para a gente utilizar na bancada e fazer as nossas observações, tá? Então, isso daqui a gente visualiza, a gente determina, como diz aqui, as características físicas dos minerais, que é, na realidade, esse nosso objetivo para a nossa aula atual,
tá? Bom, iniciamos agora praticamente algumas das características que dada para a determinação dos minerais. Alguns autores citam 7, outros autores citam 10 e tantas características para a gente fazer a determinação desses minerais. Aqui eu citei praticamente, eu coloco praticamente 10 características e a gente vai então utilizar e visualizar e aprender essas características para que a gente consiga, pelo menos para que vocês tenham conhecimento de como são feitas as determinações dos minerais. Iniciamos aqui com a dureza. A dureza indica para a gente a facilidade com que a superfície de um mineral pode ser riscada. Ou seja, eu faço um comparativo de substâncias conhecidas que têm uma determinada dureza, tem uma determinada capacidade de poder ser riscado, ou riscar uma outra substância. Então eu pego duas substâncias, uma conhecida e a outra amostra de campo, tento riscar com essa conhecida sobre a outra, na superfície da outra. Se essa minha conhecida, minha substância conhecida, o meu mineral conhecido ou material conhecido, eu conheço a dureza dela, e ela risca essa substância com a qual eu estou determinando qual seja esse mineral, então fica muito mais fácil começar a fazer parâmetros de dureza. A dureza nada mais, nada menos é a dureza de um mineral, ela depende da força das suas ligações. Lembra quando a gente falava das ligações químicas, quando nós estudamos na química, a ligação iônica, ligação covalente, ligação de Van der Waals e ligação metálica? Pois é, são essas ligações aqui que na realidade vão indicar para mim a minha dureza deste meu mineral. Observando que quanto mais fortes são as minhas ligações dentro deste mineral, entre os átomos que constituem o mineral, mais duro ele será. Para que a gente tenha essa indicação de dureza, existe na realidade uma escala. Essa escala foi elaborada por Mohs, que era um naturalista inglês, em 1822. Vamos ver na sequência aqui como é constituída no próximo slide essa nossa escala de Mohs. A minha escala de Mohs, então, observem, eu tenho esse quadro, mostra para mim essa escala. Então, esse quadro tem os meus graus de dureza, que vão de 1 até 10. Tem o meu mineral, que ele vai ser o meu padrão para cada grau. Então, quando eu chamo de grau de dureza 1, o meu padrão de mineral é o talco. Grau de dureza 2 é o gipso ou gipsita. Grau de dureza 3 é a calcita. Grau de dureza 4 é a fluorita. Grau de dureza 5 é a apatita. Grau de dureza 6 é o feldspato. Grau de dureza 7 é o quartzo. Grau de dureza 8 é o topázio. Grau de dureza 9 é o corindon. E grau de dureza 10 é o diamante. Então, na escala de Mohs, o mineral mais fraco é o talco. O mineral de dureza maior é o diamante. Nenhum desses minerais riscam o diamante. Somente o diamante pode ser riscado por ele próprio, por outro diamante. Então, vejam-se, observem que para eu determinar o talco, a dureza do talco, eu posso riscar com a minha própria unha. Então, o meu parâmetro é de tal forma que esse risco do talco, quando eu passo a minha unha de uma forma muito leve, muito suave, esse mineral já tem o seu risco feito na sua superfície. Quando eu também utilizo a unha para verificar e determinar a dureza do gipso ou gipsita, eu já tenho que, nesse caso aqui, aplicar uma força muito maior sobre a superfície desse gipso ou gipsita com a minha unha. Então, para o talco, é apenas uma passada muito rápida e muito superficial com a minha unha já faz com que a superfície desse mineral seja riscada. Para a gipsita ou gipso, eu tenho que aplicar uma certa força sobre esse mineral para que a sua superfície seja riscada. Então, é o mesmo padrão, só que eu utilizo de formas diferentes de acordo com a intensidade, a forma como eu utilizo essa minha unha, tá?
Isso tudo, gente, à medida que você vai tendo experiência de campo, experiência de laboratório, você vai tendo o seu padrão, você vai conseguindo formar o seu padrão para utilizar, por exemplo, esse objeto, né? Ou seja, no caso, a unha, tá? Bom, dureza relativa, no caso, seriam minerais considerados minerais de baixa dureza relativa ou minerais moles, de uma maneira assim mais popular dizendo. A unha, ela tem a dureza equivalente a 2,5 dentro desse nosso padrão de 1 a 10. Já do que é considerado em durezas relativas aqueles minerais que são semiduros, ou seja, têm uma dureza média, eu inicio como de grau 3, de dureza 3, a calcita. A calcita, ela é riscada pelo vidro. Ou seja, a mesma coisa. Se eu pego um mineral desconhecido, ou que eu sei que ele, no caso, seja a minha calcita, e eu tenho o vidro, como vocês vão observar aqui, ele tem uma dureza padronizada de 5,5. Então, quando eu passo o vidro de uma forma muito suave, praticamente tocando sobre a calcita, já faz um risco. Quando eu falo em relação à fluorita, eu já aplico um pouco mais de força do vidro sobre a superfície desse mineral. E no caso da apatita, a sua força de aplicação do vidro sobre o mineral já é maior do que dos outros dois, no caso da fluorita e da calcita. Assim como eu usei a unha para determinar o gipsy e o talco, eu utilizei o vidro aqui também para fazer essa minha determinação, ou seja, a intensidade da minha força. Então, com isso, ou seja, você vai, através da sua experiência de campo, da sua experiência de laboratório, você vai determinando isso. Logicamente, eu tenho outras formas de fazer essa minha verificação da minha escala de Mohs. Alguns outros livros, alguns outros autores vão falar que além da unha ou do vidro, por exemplo, eu posso utilizar moedas de cobre, que também tem uma dureza que seria intermediária entre 1 a 5. Tá? Então, isso daqui, no caso do livro que foi utilizado, foi retirado esta maior indicação de como eu determino essa minha escala de Mohs de 1 a 10, no caso, então, eu posso usar outras coisas que não somente a minha unha ou um pedaço de vidro. Quando eu chego nesses meus minerais que vão de dureza 6 a 10, eles são considerados minerais de dureza alta, ou seja, são minerais duros. Neste caso, então, eu tenho o quê? Eu posso utilizar o vidro, ainda o vidro, como meu parâmetro conhecido como 5,5, que vai da determinação de graus de dureza do 6 ao 9, como também cada mineral ele vai servir o parâmetro para o seu anterior. Como funciona isso? Se eu tenho o meu vidro, que ele tem uma dureza conhecida e padronizada como 5,5, e eu vou determinar esse meu mineral chamado feldespato, que tem uma dureza 6, esse feldespato vai ser o primeiro a riscar o vidro. Uma forma que eu posso utilizar também, quando eu vou fazer a determinação de um mineral chamado quartzo, que tem dureza 7, o quartzo vai riscar o feldespato e o vidro. Ou seja, eu já utilizei um mineral desconhecido que risca o feldespato. Se o feldespato tem uma dureza 6, e ele é conhecidamente que risca o vidro que tem dureza 5,5, vejam, gente, que eu vou usando um parâmetro em relação ao outro e assim eu vou montando a minha escala de Mohs. Eu tenho que esse meu quartzo vai ter uma dureza superior ao dos feldespatos. Então, o quartzo, eu tenho uma dureza, diz assim, caracterizada, nomeada, padronizada como sendo dureza 7. Para eu determinar o topázio vai ser o primeiro mineral a riscar o quartzo, que esse topázio tem uma dureza padronizada como sendo a 8. O corindon vai ser o que vai riscar o topázio, que no caso o corindon tem a dureza 9. E o diamante que vai riscar todos eles. Ou seja, à medida que eu tenho do diamante, do mais duro para o mais mole, tá? Todos eles riscam o seu anterior. Então, isso, gente,
A escala de Mohs é das definições, dos parâmetros para nós determinarmos este mineral, ou seja, a minha primeira determinação, ela vai ser utilizada através da escala de Mohs. Então, a escala de Mohs é meu primeiro instrumento para eu verificar a dureza. Então, a primeira coisa que eu verifico no mineral que eu determino é a dureza dele. A dureza dele eu tenho a escala de Mohs, tá? Então, lembra quando a gente mostrou em algumas slides anteriores sobre aquela instrumentária toda que a gente utiliza no laboratório? Então, entre uma dessas, quando eu tenho como chama? Aquelas hastes metálicas, essas hastes metálicas, elas têm durezas, podem ser 7 ou até mais 10. É um kit de 7 a 10 hastes metálicas, sendo que cada uma delas tem uma dureza relativa desses minerais que você encontra na natureza. Ou seja, ao invés de eu levar para campo ou em laboratório o meu kit com os minerais verdadeiros, eu posso ter essas hastes metálicas que a dureza do metal vai corresponder a cada uma destas. Vamos para o nosso próximo slide. Clivagem. A clivagem é a tendência que um cristal apresenta em partir-se segundo superfícies planares. Essas superfícies planares, elas são funções do crescimento do cristal, função da composição química do cristal e, ao mesmo tempo, função daquela característica da natureza que proporcionou o crescimento desse cristal. Então, tudo isso vai fazer com que o cristal ele cresça na natureza em uma determinada forma, que podem ser e possuir, de acordo com o que nós falamos aqui, essas superfícies planares. Alguns minerais, gente, eles vão ser circulares, que é no caso um mineral específico da família das micas e um caso, uma exceção que nós temos de um cristal de diamante. Somente esses dois. A perfeição destas superfícies varia inversamente com a força das ligações. Que ligações? Aquelas ligações que nós vimos na química, que a gente aprende na química. Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica e ligação de Van der Waals. Tá? Quanto mais forte as ligações, elas vão produzir clivagens mais imperfeitas. Ou seja, quanto mais fraca for a ligação, a sua clivagem, a quebra deste plano, vai formar cada vez mais superfícies planares mais perfeitas. Quanto mais forte, quanto mais for essa ligação que vai unir os átomos desse meu mineral, quando eu tentar quebrar, quando eu tentar clivar este mineral, essas superfícies serão cada vez mais imperfeitas. Ou seja, essas superfícies serão cada vez menos planares, cada vez menos planas. As fracas ligações produziriam, então, clivagens perfeitas e clivagens boas. Próximo slide. Aqui nós temos exemplos, então, de desenhos indicando as direções que nós chamamos de direções de clivagem. Essas direções de clivagem, elas são determinadas inicialmente. Vejam que esse pesquisador aqui, ele coloca aqui o seu cristal. Esse cristal, então, ele vem nesse goniômetro. O goniômetro, eu tenho aqui os meus ângulos medidos de 0 a 180. Esta minha régua, então, vai indicar para mim qual seria o ângulo que forma, por exemplo, esta face desse meu cristal. Como aqui nós temos, tá vendo, gente? Eu tenho os meus cristais, tá? Aqui no caso, vista lateral e corte transversal de 3 cristais de quartzo, mostrando a constância dos seus ângulos interfaciais. Então, o que acontece? Eu tenho, às vezes, gente, a mesma espécie de mineral, algumas espécies de cristais, eles possuem formas cristalinas distintas. Como ele possui formas cristalinas distintas e a sua composição química é a mesma ou tem a mesma variação, tem uma regra que diz que os ângulos internos das faces dentro do cristal serão sempre constantes
quando esses cristais pertencerem a uma mesma categoria de mineral. Por exemplo, eu tenho 3 cristais de quartzo, que é a mesma categoria de mineral. Então, desta forma, apesar das formas dos cristais serem distintos, os seus ângulos internos serão sempre idênticos entre as faces que estão próximas entre si. Tá? Aqui já do lado, eu vejo minerais distintos. Um mineral chamado algita e um mineral chamado hornblenda. Em A, que é esse daqui em verde, cristal de algita e o seu corte transversal mostrando a clivagem. Então, aqui é o meu cristal de algita e aqui seria o corte, né, numa seção em 90 graus aqui desse meu cristal, mostrando internamente que eu tenho duas direções de clivagem. Essas direções de clivagem são mostradas por essas pequenas ranhuras aqui. E o ângulo que forma é 93 graus e 87 graus entre os ângulos internos das suas superfícies desse meu cristal, das faces desse cristal. Tá? No caso, então, cristal de hornblenda em azul e o corte transversal mostrando a clivagem, ou seja, se eu fizer um corte transversal 90 graus do seu eixo C, eu vejo que essas minhas ranhuras, que são os meus planos de clivagem, os meus planos onde, se eu aplicar uma força, esse cristal vai quebrar, são de 56 e 124 graus. Então, por exemplo, eu aplico uma força sobre esse cristal ou sobre esse cristal, eles vão se quebrar de acordo com as suas direções de clivagem, que são essas duas aqui no caso da algita e essas duas aqui no caso da hornblenda. O próximo slide. Aqui também seria uma maior exemplificação, né, de tipos de clivagem. Então, de acordo com os tipos de clivagem, eu posso dar nomes a esses tipos de clivagem aqui. Então, em A, clivagem ao longo de um plano, chamada então clivagem pinacoidal, como da muscovita, que essa daqui é uma clivagem planar. Então, esse mineral aqui ele vai ser separado de acordo com determinados planos, como se fosse, por exemplo, folhas de caderno, essas folhas, essas resmas de folhas de papel A4, entendeu? Em B, clivagem ao longo de dois planos, chamada de clivagem prismática, como no caso do ortoclásio, por exemplo, feldspato potássico. Então, eu tenho uma face, um plano de clivagem e outro plano de clivagem. Então, eu tenho este plano horizontal e este plano vertical aqui, constituindo, então, a clivagem chamada clivagem prismática, como se fosse um prisma, como se fosse um paralelepípedo. Terceiro, letra C, clivagem ao longo de três planos perpendiculares entre si. No caso, então, nós chamamos de clivagem cúbica, como no caso do mineral chamado galena. É como se nós víssemos aqui em três dimensões. Nós temos, lembra quando a gente estudou na matemática e na física os eixos ortogonais, x, y e z? Eixo ortogonal é aquele eixo que forma 90 graus entre cada um desses eixos, né? Então, no caso aqui da galena, eu posso ter, então, aqui, observem que eu tenho essas minhas ranhuras, indicando para vocês essas nossas direções de clivagem. Então, se eu aplicar uma força, se eu vier com o meu martelinho e der uma quicada em cima desse meu cristal de galena, ele vai quebrar, então, nessas três direções. Tá? Necessariamente nessas três direções de clivagem. Já no caso da minha clivagem chamada de clivagem romboédrica, observa, clivagem ao longo de três planos inclinados, ou seja, os planos não são mais ortogonais. Os planos não fazem mais 90 graus entre si, entre os eixos x, y e z. Chamado, então, nesse caso, de clivagem romboédrica, que é o caso da calcita. Calcita, esse mineral chamado calcita, então, tem essas características aqui. Se eu aplicar uma força sobre ele, se eu vier com o meu martelinho sobre esse cristal e der uma quicada aqui em cima, ele vai quebrar de acordo com essa indicação aqui como sendo um romboedro. Então, os meus eixos x, y e z não serão 90 graus entre si, tá? No caso, então, por último aqui, clivagem ao longo de quatro planos. Quatro planos, então, gente, é quando eu tenho três eixos
no que seria do plano formado pelo meu eixo X, Y, e um terceiro eixo chamado eixo U, e o meu eixo vertical, que seria o meu eixo C. Neste caso aqui, eu tenho o que nós chamamos de clivagem octaédrica, que o caso seria, então, do meu mineral chamado fluorita. Então, aqui do lado também, tanto quanto exemplificando este, então aqui eu tenho clivagem em uma direção, esse é meu plano de clivagem, no caso, eu tenho mica, biotita e muscovita. Eu tenho clivagem em duas direções formando ângulos retos, no caso dos minerais chamados feldspato potássico e plagioclásio. Clivagem em três direções formando ângulos retos, no caso aqui uma estrutura cúbica, por exemplo, meu cristal da halita e da galena. Halita, gente, é o sal, tá? É o sal que a gente, salgema, o sal que a gente utiliza. Clivagem em três direções, sendo que os ângulos não são ângulos retos entre si. Os meus eixos X, Y e Z não formam ângulos retos entre si, dos casos dos minerais chamados calcita e dolomita. Clivagem em quatro direções, tá? Eu tenho também o meu mineral chamado fluorita e o diamante. E clivagem em seis direções, ou seja, eu posso aumentar, então, direções diferentes de quebra desses cristais, em tantas quantas forem possíveis serem essas direções. E aqui, no caso, seria do mineral chamado esfarelita. Próximo slide. Aqui, então, essa fotografia mostra alguns exemplos de alguns minerais, mostrando seus tipos de clivagem. Então, no caso, seria a clivagem das micas, que são clivagens basais. O caso B seriam as clivagens romboédricas, que no caso é a calcita. Esse mineral calcita aqui, ele pode ser translúcido, ou seja, quando o mineral ele é translúcido, eu consigo enxergar através dele. Aqui no caso do C, é uma clivagem do ortoclásio. Aqui a clivagem também da apatita, que verifiquem que é a base dessa estrutura aqui, desse prisma, ela é hexagonal. Então, são 6 lados. E eu tenho aqui, então, o meu eixo vertical, meu eixo C. E aqui eu teria 3 eixos, X, Y e o terceiro eixo chamado eixo U. E aqui, então, eu tenho ausência de clivagem, né? No caso, são as minhas estrias paralelas. Então, às vezes, eu posso ter isso também. A presença de clivagem como a sua ausência. Vamos para o próximo slide. Aqui, gente, exemplificando para vocês a clivagem perfeita da calcita. Então, o meu cristal de calcita é este maior aqui. Se eu tenho a possibilidade de ter várias amostras e eu quiser fazer esse teste, né, eu posso vir escolher uma das amostras, né, e quebrar, aplicar uma força, ou seja, vir com o meu martelo e dar uma quicada sobre esse cristal e ele necessariamente, essa minha calcita, vai se quebrar em pequenos cristais, em pequenas superfícies menores que o cristal inicial, obedecendo sempre as minhas direções de clivagem, como nós vemos aqui, ó. Seriam pequenos cristais, que eles são o que foi produzido depois que eu apliquei a força batendo com o martelo num cristal único maior aqui, então sempre vai obedecer às mesmas direções de clivagem como no cristal inicial. Isso então, gente, é a minha clivagem. Próximo slide. Fratura. Fratura é a tendência que os cristais têm em quebrar-se ao longo de superfícies irregulares. Ou seja, quando eu não tenho, no caso das minhas clivagens, que na clivagem a gente acabou de ver que são as superfícies onde quebram-se através de planos perfeitos, então, quando inexiste a clivagem, a quebra vai ser através das fraturas, que são as minhas superfícies irregulares, né? Como diz aqui, ao invés de utilizarem planos de clivagem. A fratura ela está relacionada ao modo como as forças de ligação distribuem-se em direções transversais aos planos cristalinos desses cristais que se formaram na natureza.
tá certo? Que isso é função do quê? Isso é função, gente, da composição química básica deste mineral, como também das condições naturais das quais eles foram formados ou cristalizados. Vamos lá ao nosso próximo slide, tá? Eu tenho também, no caso do brilho. O brilho, quando a gente pega um mineral, a gente pega um determinado cristal, nossa, ele tem um brilho metálico, ele tem um brilho vítreo, ele tem um brilho que caracteriza o quê? É o modo como cada mineral vai refletir a luz. O brilho, então, ele reflete a luz, tá? Ele é controlado pelos tipos de átomos presentes e suas ligações. Mais uma vez, vejam, gente, que a gente enfatiza para vocês os tipos de ligações. Ligação covalente, ligação iônica, ligação metálica, ligação de Van der Waals. Como a gente fala para vocês. Isso daqui nós verificamos, lembra no colegial que a gente estudava isso na química? Então, nesse caso, essas ligações, né, os tipos de átomos presentes nas suas ligações, eles vão afetar a maneira como a luz passa através do mineral ou é refletida por ele, tá? Os cristais com ligações iônicas, eles tendem a ser vítreos. Os cristais com ligações covalentes têm um brilho adamantino. Vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. Brilhos dos minerais, né? Vejam, nesse caso aqui, eu tenho o brilho, ele vai ser metálico, vítreo, resinoso, graxo, nacarado, sedoso e adamantino. Quando ele é um brilho metálico, as reflexões são fortes, são produzidas por substâncias opacas, tá? Essas substâncias opacas, por exemplo, algum elemento químico metálico, tá? O vítreo, quando ele é brilhante como o brilho do vidro. Resinoso, ele é característico das resinas, como o âmbar. Graxo, como se estivesse recoberto por uma substância oleosa. Nacarado, é a iridescência esbranquiçada, ou seja, como reflete a luz de alguns materiais, por exemplo, como a pérola. Sabe quando a gente pega aquela concha que ela tem um brilho muito bonito, muito perolado pela parte de dentro? Então, esse que é o chamado de brilho nacarado. Brilho sedoso, ele é um brilho lustroso, como o dos minerais fibrosos, como se fosse uma seda. E o brilho adamantino é um brilho intenso do diamante de minerais parecidos. A gente vai verificar essas questões do brilho, tá? A gente vai verificar posteriormente quando a gente for para o nosso laboratório. A parte prática do laboratório, isso daqui então vai ser exemplificado para vocês. Nosso próximo slide. Cor, a cor dos minerais. Ela é determinada tanto pelos tipos de átomos encontrados no mineral puro, quanto pelos traços de impurezas presentes. Então, como a gente falou que cada mineral possui uma composição química definida, e essa composição química definida, em alguns casos, ela pode ter uma certa variação de alguns elementos químicos que podem ter maior ou menor quantidade, ou ter a sua ausência dentro dessa variação permitida que caracteriza este mineral. Então, pode ser as minhas impurezas presentes ou não. Mas, geralmente, os minerais possuem uma determinada cor ou cores características. Quando eu falo de traço de impureza, no caso, eu utilizo sempre em laboratório ou em campo uma determinação do seu traço, da cor do traço do mineral. O que é a cor do traço do mineral? Então, observem, gente. Se eu pegar uma porcelana, tipo assim um pires ou um prato, um pedaço dessa porcelana, e eu conseguir tirar a parte esmaltada dessa porcelana, eu vou ficar com uma superfície áspera. Geralmente a porcelana ela tem uma cor esbranquiçada quando eu tiro a parte brilhosa da porcelana, tá? Então, esse pedaço de porcelana, esse naco de porcelana, se eu passar a minha amostra sobre esse pedaço de porcelana sem a parte brilhosa que eu retirei, tá? Eu vou ver que esse mineral necessariamente vai me dar um traço, vai fazer uma cor
vai surgir uma cor. E essa cor, ela vai ser característica de determinados tipos de minerais. Para isso, eu tenho toda uma tabela, eu tenho toda uma padronização de como vai ser o traço desse mineral sobre essa minha superfície, desse meu naco, desse meu pedaço de porcelana sem a parte brilhosa. Nosso próximo slide. Aqui, por exemplo, como eu falei para vocês, aqui eu tenho então esse meu pedaço de porcelana, aqui está bonitinho, que está todo quadrado, né? Esse naco de porcelana aqui. Ele não possui a parte brilhosa, a parte que é a própria porcelana, então eu retirei da porcelana aquela parte do seu brilho, então essa parte áspera da porcelana, geralmente de cor esbranquiçada. Eu tenho o meu mineral, então eu passei esse meu mineral sobre essa superfície dando este traço. Ou seja, este traço aqui de tantos quantos minerais eu necessitar a sua determinação, serão cores padronizadas. Isso vai me ajudar de acordo com as características que nós já vimos, mais as outras tantas que a gente vai verificar. Aqui nós tenhamos características distintas para cada uma delas, e a junção de todas essas vai fazer com que a gente, então, tenha a possibilidade de determinar quais são os minerais que estamos estudando. Próximo slide. Aqui, gente, para exemplificar a cor do traço, né? Eu tenho que o traço do mineral é a cor do seu pó. Embora muitos minerais variem de cor ao olhar-se para eles, a cor do seu traço permanece a mesma. Por exemplo, eu tenho a fluorita, que ocorre em muitas cores, mas o seu traço é sempre branco. E alguns minerais cuja cor é a mesma, tais como a magnetita e a cromita, distingue-se pela cor do seu traço. O da magnetita é preto e o traço da cromita pode ser castanho ou amarelado. Para a gente determinar a cor do traço, é necessário uma placa de análise. Essa placa é esse pedaço, esse naco de porcelana que eu falei para vocês, quando a gente consegue tirar essa superfície brilhosa, né? Nesse caso a gente pode fazer, ou tem alguns locais onde você pode comprar esse pedacinho de porcelana já quadradinho, todo bonitinho assim, já pronto. Como no caso aqui fala, que você pode comprar, adquirir numa loja, ou pelo menos um pedaço de azulejo, ou seria a minha porcelana. Para criar um traço, esfregue o mineral sobre a porcelana ou esse azulejo. Geralmente, se for azulejo, tem que ser um azulejo branco. A porcelana ela é branca, né? Quando a gente tira a parte brilhosa dela. Esse processo não resultará com minerais muito duros, que apenas riscarão o azulejo. Então vejam, aqui eu tenho diferentes tipos de minerais e os seus traços distintos. Tá? Para o próximo slide. Densidade. A densidade, gente, é quando a gente pega um mineral e verifica que ele tem um certo peso. O mineral ele é pesado, ele é denso, né? No caso, a densidade vai depender da massa atômica dos íons que compõem um mineral e da proximidade com a qual eles estão empacotados. Ou seja, gente, isso também é mais uma vez função das suas ligações químicas e função dos elementos químicos que compõem este mineral, tá? Então, eu tenho aqui a tabela, essa tabela aqui de baixo mostra a densidade relativa média dos minerais. No caso dos minerais de brilho não metálico, ela varia entre 2,65 a 2,75. Como que eu chego nesses números? Eu tenho experiências de laboratório onde eu posso, de acordo com determinados equipamentos, eu posso determinar estes números aqui, ó, que vai de 1 até pelo menos 10. Então, a média geralmente pode variar de 2,65, 2,75 e alguns minerais, ou seja, principalmente aqueles que são brilhos metálicos, são mais densos, mais pesados, eles ficam em torno de 5. Então, tem todo um parâmetro que vai indicar a minha densidade, tá? E com isso vai me dar, esses instrumentos vão fornecer para mim esses números, e através desses números, então, indicando tudo, eu posso dizer se o mineral ele é pouco denso, denso ou muito denso. Então vejam, pouco denso são aqueles que a minha análise de laboratório usando esses equipamentos, eu consigo verificar que tem uma densidade inferior a 2,5.
Densos, quando essa densidade varia entre 2,2 e 3,5, e muito densos, com densidades superiores a 3,5, tá? Então vejam, eu tenho aqui, como eu falei para vocês, minerais de brilho metálico, minerais de brilho não metálico. Para os minerais de brilho metálico, as densidades, sendo pouco denso, é inferior a 3. A densidade do mineral brilho metálico, ele é denso entre 3 e 7. E para minerais de brilho metálico muito denso, a sua densidade é superior a 7. Então, isso tudo, a densidade, nós podemos medir através de equipamentos em laboratório ou em campo, pela nossa própria, pela experiência que a gente tem de campo, ou mesmo de laboratório na sua determinação. Isso pode te dar uma própria uma sensação, né? Se a sua espécie mineral é mais pesada em relação à outra, tá? Mas que a gente determine esses índices aqui, há necessidade então da gente utilizar instrumentos próprios para que nós tenhamos esta propriedade já determinada, né? Conhecimento de vocês. Bom, vamos lá então, próximo slide. Hábito cristalino. O que é o hábito cristalino? É a forma que os seus cristais individuais ou agregados desses cristais crescem, ou seja, é a forma que o meu cristal vai ter, vai ser representado quando ele se forma com uma substância cristalina. Então, por exemplo, o cristal de quartzo, ele tem uma forma característica. O cristal de fluorita tem uma forma característica. O cristal de mica tem uma forma característica. Então, essa forma característica é o que nós chamamos de hábito cristalino. Ele indica não só os planos de átomos ou íons que constituem este meu mineral, como também a velocidade e a direção de crescimento típicas desse cristal. Então, nós temos alguns cristais que eles são prismáticos. Se eles são prismáticos, eles cresceram em uma velocidade maior em um determinado eixo x, y e z, tá? De tal forma que ele forma um prisma. De repente esse meu cristal é um cristal planar. De repente esse meu cristal é um cristal que tem uma forma cúbica. De repente esse cristal tem uma forma de um paralelepípedo, porém a sua base é uma base quadrada. Ou eu tenho um paralelepípedo que a sua base é uma base hexagonal. Ou esse meu paralelepípedo tem uma base na forma de um triângulo, e assim vai, né? Vamos ao próximo slide aqui. Aqui no caso, gente, exemplificando para vocês o hábito cristalino. Então, observem aqui, caracterização da forma do cristal de quartzo em amostras de mão. Nesse caso, então, essas amostras A, B e C, elas pertencem à mesma espécie mineral, que no caso aqui, nosso exemplo é o quartzo, tá? Então, o quartzo é um tipo de mineral que ele pode ter diversas formas cristalinas. E aqui observamos o seguinte, como no caso de A, eu tenho esses dois desenhos aqui, desse prisma de base hexagonal, como também esse prisma, porém com algumas faces que sextavam, que cortam esse prisma, né? Então esses cristais são cristais perfeitos, cristais completos, com todas as nossas faces. Para isso, eu chamo desse cristal perfeito, né, com todas as faces, de cristal idiomórfico ou cristal euédrico. Então, meu cristal, quando eu falo de cristal euédrico, são aqueles cristais onde possuem todas as faces ou são cristais perfeitos em relação à sua constituição. Já nesse caso em B, quando eu tenho algumas erosões ou imperfeições ou mesmo algumas fraturas nesse meu cristal, mas ainda, apesar disso, eu verifico que você tem algumas das faces, né, do meu cristal perfeito, do meu cristal euédrico, eu chamo de cristal subidiomórfico ou subédrico. Esse meu cristal subédrico, então, ele não é totalmente perfeito. Eu consigo ver algumas fraturas no que seria da estrutura ideal de um cristal euédrico. E por fim, quando eu tenho em C o meu cristal
xenomórfico, anédrico ou informe. Então, o meu cristal anédrico é aquele que não possui, eu não consigo visualizar, por exemplo, as faces do meu cristal. Eu não consigo visualizar, por exemplo, a face do meu cristal, que seria o meu hábito cristalino. Qual seria o hábito? Isso daqui é um quartzo, eu sei que é um quartzo, mas eu não consigo observar, eu não visualizo nenhuma face dele. Tá? Então ele seria anédrico. A quer dizer não, então não visualizo nada em relação à sua forma ideal, como se ele fosse, por exemplo, no caso de A, um cristal idiomórfico ou um cristal euédrico. Vamos ao nosso próximo slide. Bom, gente, nesse nosso slide aqui nós temos alguns tipos de hábitos, né, da forma cristalina. No caso aqui em A, eu tenho esse meu prisma, né, esse meu hábito característico do quartzo, né, prismático do quartzo, eu vejo todas as suas faces perfeitas aqui. Em B, eu vejo esse meu hábito brotoidal como se fossem brotos, né? Aquelas superfícies arredondadas, seus brotinhos aqui. Em C, é como se eu visualizasse em agulhas, ou meu hábito acicular. Acicular lembra agulhas. Em D, nós chamamos de hábito dendrítico. Geralmente, esse hábito dendrítico aqui, sabe aquela rocha que a gente utiliza sempre para colocar ao redor de piscinas, né? Que o pessoal chama de pedra mineira, que é o nome comercial, pedra mineira. Você visualiza esses desenhos, é uma estrutura como se lembrasse, por exemplo, uma planta, folhas de uma planta. Aí muita gente fala: ah, professor, será que isso daqui é um fóssil de planta? Aí a gente responde: não, não é um fóssil de planta. Isso, na realidade, é um outro mineral que foi formado juntamente com esta rocha, que no caso seria, por exemplo, um quartzito. Esse mineral chama-se pirolusita e a forma deste mineral é nominada dendrítico. Dendrítico lembra muito planta, né? Folhas de planta, tá? Então, nesse caso aqui, esta forma que é característica. Depois aqui nós temos esse fibro radiado. Observa, gente, que é como se fosse que sai do centro para as extremidades. Você vê como se fosse assim, fibro de fibra, né? Que faz como se fosse do centro para fora, de rádio, né? O raio de uma estrutura circular. Eu tenho também o meu hábito fibroso. Esse hábito fibroso, gente, é como se fosse fibra de tecido, fibra de algodão, fibra de alguma estrutura. Nossa, você olha assim, poxa vida, mas isso acontece mesmo? Sim, acontece. Tem alguns minerais que eram usados principalmente como isolantes térmicos, que tem essa característica. Se você transforma esse mineral em pó, ele, por exemplo, ele pode evitar com que você tenha a transmissão do calor. No caso, por exemplo, do amianto, que era utilizado para você fazer caixas d'água, para você fazer, por exemplo, até ah, telhas ou telhado, né? Para que você deixasse de passar a, a quentura da luz do sol, tá? Aqui eu tenho também os meus hábitos estelar, forma de estrelas, como se fossem pequenas estrelas da muscovita, seria uma das suas propriedades. E aqui nós chamamos dentes de cão, né? Como se fossem os dentes caninos do mesma espécie mineral chamado de calcita. A calcita também pode ter essa forma de hábito de dente de cão, tá? Como a gente vê aqui, ou uma drusa. Drusa seria esses pequenos agregados de pequenos cristais, no caso aqui. Então, seria o canino da calcita e formando também uma drusa, que é o mesmo tipo de mineral. Então, você vai ter o quê? Você pode ter aqui conjunto desses pequenos cristais, formando essa nossa drusa de espécie mineral igual, com diferentes formas. Tá? Vamos ao nosso próximo slide. Essa outra propriedade chamada de magnetismo. O magnetismo, gente, os materiais que apresentam a propriedade de serem atraídos por um ímã são chamados de ferromagnéticos.
Então, lembra quando nós falamos daqueles materiais de laboratório de campo que a gente leva um ímã pequeno? Que você consegue atrair, então, essas substâncias, nesse caso, então, são ferromagnéticos, tá? Necessariamente eles têm que possuir o ferro na sua estrutura química, né? Da composição, na composição do seu mineral. O número de minerais que apresentam essa propriedade é muito pequeno. Dentre os minerais comuns da natureza, apenas a magnetita, que é um óxido de ferro, e a pirrotita, que é um sulfeto de ferro, apresentam esta propriedade. Próximo slide. Temos também a radioatividade. A radioatividade também é determinada. No caso, nós temos, para determinar a radioatividade, tem o contador Geiger, né? Que é aquele aparelhinho que fica pitando de acordo com a sua intensidade. A gente vê muitos nos filmes ou mesmo em laboratórios que necessariamente tratam com esse tipo de mineral. A radioatividade natural, ela não é nociva à saúde humana. A radioatividade dos minerais, dos compostos químicos que possuem urânio ou tório, ela vai ser nociva à vida, né? Se você tiver determinadas concentrações. Para isso, então, você vai usar todo aquele procedimento, né, de beneficiamento de urânio e tório, que no caso, fazer desde aquelas estruturas, aquelas cápsulas para você compor um raio-x, até mesmo bombas atômicas que são utilizadas por isso daqui. Então, veja, a radioatividade ocorre em minerais formados por elementos radioativos, tais como urânio e tório, e pode ser um importante critério da identificação nesses casos. Não é muito comum, tá? Mas seria uma propriedade que você pode ser considerada. Vamos para o próximo slide. Propriedades elétricas é quando esses minerais eles são capazes de passar, transmitir cargas elétricas, que são caracterizados, os minerais têm que ter a característica de não possuir um centro de simetria. O cristal não pode ter um centro de simetria. Então, por exemplo, tem aqueles que vão sofrer pressão e aqueles que vão sofrer o calor. No caso de piezoeletricidade, vai transformar a pressão mecânica em carga elétrica. Isso vai funcionar, gente, se eu pegar um cristal de quartzo, por exemplo, e cortá-lo em placas e pressionar esse quartzo. Então, a pressão vai ser exercida, vai ser possível, então, passar cargas elétricas através desse cristal. No caso da piroeletricidade, se eu pegar aqueles minerais e aquecê-los, eles vão poder conduzir uma corrente elétrica. No caso, um cristal de turmalina.